Olá, boa noite a todos. Começa agora o Conexão TV Com. O contorno viário da Grande Florianópolis foi projetado há mais de 10 anos e até hoje nenhuma das várias propostas de traçado saiu do papel. A Agência Nacional de Transportes Terrestres quer manter o desenho original da obra, mas os municípios pedem mudanças. Cansados de esperar, empresários e entidades da Grande Florianópolis lançaram campanha, promoveram audiências públicas e até manifestações como a da última semana. Assunto de hoje, fique com a gente, Conexão TV Com no ar. Contorno viário da Grande Florianópolis é o assunto do programa de hoje. Você também pode participar deixando sua pergunta ou comentário no nosso Twitter, @ConexãoTVCom, também pela nossa fanpage no Facebook. E ainda pode nos mandar um e-mail para o conexãotvcomsc@tvcom.com.br. Participe também. Eu recebo aqui no estúdio para falar sobre a alça do contorno viário Tito Alfredo Schmidt, coordenador da campanha da alça do contorno, que foi feita pelo Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Florianópolis, com uma série de entidades reunidas. O senhor também é presidente da Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis e da Câmara de Dirigentes Lojistas de São José. Um bocado de função. Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui para falar sobre uma obra importante para a Grande Florianópolis. O que é exatamente a alça de contorno e que cidades envolve? Então, a alça de contorno, o projeto original, que é um projeto que existe já há mais de 30 anos, há mais de 30 anos? Há mais de 30 anos, ele se inicia, na verdade, isso no projeto original, aqui no município de Governador Celso Ramos, no Rio Inferninho, onde temos ali aquela ponte ela faz uma curva, a própria ponte. É fácil de sabermos onde é. É um pouco depois da entrada para Governador Celso Ramos, aqui no norte de Florianópolis. E iria até onde? Até a praça de pedágio de Palhoça, perfazendo um total de aproximadamente 47 quilômetros. Isso tiraria, esse seria o objetivo maior, todo o movimento que nós temos hoje no eixo Biguaçu-Palhoça, aqui por dentro pela 101. Que é um trecho muito problemático. Que é um trecho que está hoje com a sua capacidade totalmente exaurida. É impossível continuarmos da forma de como está. Então teríamos que transformar esse trecho numa grande avenida, ligando os 3 municípios e mais o acesso a Florianópolis, a nossa capital, que tanto precisa disso, e levaríamos para lá. Mas, infelizmente, estamos partindo aí de uma estaca zero. Por quê? Estamos num ponto zero novamente. Tivemos a semana passada a semana cheia aqui na região da Grande Florianópolis, com audiências públicas em Biguaçu, Palhoça e São José, reunindo exatamente a NTT, o IBAMA, foi convocado isso pelo IBAMA, e juntamente com toda a sociedade organizada. E lá estávamos nós, com mais de 34 entidades dos mais variados movimentos da sociedade, classe empresarial muito presente, mas toda a sociedade lá presente, E chegamos à conclusão já no primeiro debate, na primeira audiência que tivemos lá em Biguaçu, que eles, na verdade, estavam querendo nos dar uma rasteira. Propondo um novo traçado. Propondo um novo traçado. Na verdade, eles falavam do traçado anterior, mas quando eles apresentavam para que nós pudéssemos ver isso nos documentos, o traçado estava alterado para se iniciar exatamente em Biguaçu, com quase 20 quilômetros a menos, e não lá em Governador Celso Ramos, que era o que nós queríamos. Nós já vamos falar exatamente sobre os traçados propostos, mas o senhor falou que essa proposta já existe há 30 anos. Há 30 anos. Já havia, 30 anos antes de duplicações de trecho norte e trecho sul, uma necessidade de desvio de carga de trânsito pesado? Naquela época já se previa, quando se inaugurou o trecho norte da rodovia BR-101, trecho sul, aliás, o trecho norte, daqui, portanto, para o norte do estado, era para ter já surgido esse contorno. Naquele momento chama-se planejamento. Pois naquele momento houve uma discussão grande com toda a sociedade e se pediu que fosse feito entre Biguaçu e Palhoça por dentro, como foi inaugurado, como foi feito. Seria é o que temos uma hoje. Contrapartida da concessionária responsável Não, naquela pelo época trecho nós não norte. tínhamos a concessionária. A concessionária entrou muito depois. Naquela época foi tudo a nível de governo federal direto. Fizeram essa opção, mas
prometendo à população que tão logo se terminasse esse trecho norte da BR-101, que seria dado início às obras do contorno. Isso não aconteceu. A última data que foi marcado exatamente a inauguração foi agora, fevereiro desse ano, que está fazendo aí 5, 6 meses. Já agora sob a tutela da concessionária. A segunda inauguração era para ter ocorrido agora. E nós estamos com projetos mudando, porque infelizmente os acidentes de percursos que tivemos aí foram muitos. O último foi em Palhoça, quando o ex-governador, o Luiz Henrique da Silveira, juntamente com o prefeito de Palhoça, fizeram, não sei de que forma, a venda em um grande projeto habitacional, mais de 10 mil casas, que está sendo construído lá pela Rodobens, e é exatamente no trecho que era para sair. Agora, vamos tentar entender, essa parte. Hoje, de quem que é a responsabilidade disso? A responsabilidade hoje é da ANTT. Da Agência Nacional de Transportes Agora, Terrestres. para construir, é exatamente a concessionária. A concessionária quando deve ganhou uma contrapartida em função das obras do trecho norte. Perfeito. A concessionária, quando ganhou essa concessão, agora 7, 8 anos atrás, ela assumiu também a incumbência de construir esse contorno. E não fez até agora. Acreditamos que o dinheiro já deva estar em caixa, porque eles receberam por isso, eles cobraram antecipadamente todo esse pedágio. Eles é que deveriam estar inaugurando agora em fevereiro desse ano. É isso que nós cobramos. E, no entanto, isso está na estaca zero. Nós não temos nada, porque houve uma série de alterações, inclusive em função desse problema da Palhoça, né? E que nós estamos buscando os responsáveis. Os responsáveis, hoje, eles estão diretores, eles estão lá superintendente da NTT, e amanhã, logicamente, não estão mais. E não temos a quem reclamar. E percebemos, infelizmente, que a nossa classe política está tendo pouca força de Santa Catarina. Isso que é uma verdade, né? Para pensarmos nisso de uma forma em que todos participem, que todos briguem da mesma maneira, e não é um problema que é de um partido político do outro, é um problema que todos os partidos, a princípio, querem que ocorra. O trânsito é um problema de todos nós. Por isso é que eu digo que assim mesmo nós não estamos tendo força, né? Porque não existe praticamente ninguém aqui que é contra isso. Todos a favor. E está um caos. Só quem não está ali diariamente nesse percurso é que não tem a noção do que ocorre nesse percurso diariamente. Nós, na nossa parada que fizemos na sexta-feira agora, nós não precisamos parar a rodovia, ela se para por si só. Nós fomos para lá às 3h30 da tarde e ela já estava parada nesse momento. Nós tivemos a oportunidade de fazer todo o nosso movimento sem interferirmos no movimento normal. No trânsito que já estava parado. Que já estava parado. Bom, eu vou abrir agora a nossa conexão com o Diário Catarinense. Lá está a repórter de geral, Roberta Kremer. Seja muito bem-vinda, Roberta, ao Conexão TV Com. Gostaria de saber de ti, Roberta, qual diferença vai fazer para o trânsito da Grande Florianópolis a construção desse importante contorno? Olá, senhor Tito. Então, a questão do contorno de Florianópolis, ela vai trazer um fluxo interessante para quem circula na Grande Florianópolis, né? Vai diminuir um pouco o número de carros, de viajantes e de caminhoneiros. A NTT, né, junto com a concessionária, falam em 11%, mas eu já vi o grupo dos empresários do senhor Tito falando até em 50% aí de redução de fluxo com o contorno. E eu já queria aproveitar e perguntar para o senhor Tito, assim, quais são os prejuízos que o setor empresarial vem tendo com a demora na conclusão da obra e se realmente o senhor acredita que vai ficar para 2015 ou vai se estender para 2017, a conclusão? Seu Tito, resposta para o senhor dar logo depois do intervalo. A gente volta num instante. Estamos de volta com Conexão TV Com, hoje falando sobre o contorno viário da Grande Florianópolis, que nunca sai. Eu tenho aqui Tito Alfredo Schmidt, coordenador da campanha da alça de contorno do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Florianópolis. E no Diário Catarinense participa com a gente hoje a repórter de geral, Roberta Kremer, que deixou uma pergunta logo antes do intervalo. Roberta, eu peço para você, por favor, repeti-la. Então, senhor Tito, eu gostaria de saber quais são os prejuízos que o setor empresarial acarretou todo esse tempo dessa demora de concluir a obra e se o setor confia que ela vai ser entregue entre 2015 e 2017 ou se já se acredita que vai demorar ainda mais. Ok, Roberta.
Bom, a Roberta já adiantou aí o novo prazo, né? Roberta, olha, nós queremos te dizer o seguinte, nós estamos incrédulos com relação a qualquer data de inauguração dessa obra. Por quê? Porque muitas promessas já houveram e não foram cumpridas. Com relação aos números que são colocados de 10% a 12%, nós já tivemos a oportunidade de contestar esses números todos. Esses números, a Fiesc fez já um ano e meio atrás, um ano para um ano e meio, um levantamento de toda a região e nós chegamos a muito mais do que isso. Chegamos em torno de 35% a 40%. Isso é um ano e meio atrás. Hoje, provavelmente, já devemos estar nos aproximando mesmo dos 50%. E é interessante que a gente verifica que eles colocam esses números e não nos dizem de que forma conseguiram, porque o que eles querem é ganhar tempo. O que nós percebemos é exatamente isso. E com relação àquilo que você pergunta, de quanto representa isso para o custo da nossa região, é incalculável. Nós temos muitos empresários, para vocês terem uma ideia, que fazem entregas de seus produtos aqui na região metropolitana, principalmente os ligados à construção civil, que antes eles conseguiam fazer, há 4, 5 anos atrás, 4 e 5 entregas por dia com um caminhão e um ajudante. Hoje eles conseguem fazer uma entrega e quando fazem duas, eles estão fazendo festas, viu? Então imagina o quanto complicou a nossa região. Nós estamos parados, nós realmente não anda mais e me parece que as nossas autoridades elas não estão percebendo isso. A autopista Litoral Sul, que seria responsável aí pela obra, ela fala em 16 mil veículos por dia passando pelo anel viário. O senhor estima que esse número seja muito maior? É muito maior do que isso, é muito maior. E essa alça, ela vai ser exclusiva para veículos pesados ou é uma rota alternativa? Não, é uma rota exclusiva para qualquer tipo de tráfego, pesado e leve, né? O pessoal que está em trânsito do norte para o sul do país e vice-versa pode escolher pegar a alça em vez da também BR. Por lá. E para nós termos esse número exato, provavelmente nós ainda vamos parar aí vamos parar mesmo, porque a gente vai ter que provar para as autoridades o que acontece quando fecharmos lá exatamente lá em Palhoça, onde temos lá a praça de pedágio e fecharmos aqui em Biguaçu, deixando somente o trânsito interno. Nós vamos ver o quanto vamos poder andar bem aqui dentro na hora que isso ocorrer. Seu Tito, eu proponho então agora, peço uma licença para a nossa colega Roberta, para a gente rodar aqui no telão uma imagem do mapa, para a gente poder ter uma ideia de qual é o traçado que a Agência Nacional de Transporte Terrestres, ela propõe e qual é o traçado que essas entidades sugerem. São coisas diferentes. Tem uma discussão entre o trecho curto e o trecho longo. Antes de mostrar, eu pergunto para o senhor que discussão é essa? A discussão está exatamente entre o início das obras no trecho em Biguaçu, na ponte ali de Biguaçu, e o início a 20 quilômetros antes, lá no Rio Inferninho. A obra inteira teria quantos quilômetros? 47, 48 quilômetros. Quer dizer, então já metade da obra já ficaria de fora. 20 quilômetros ficaria de fora. E um trecho crucial. Veja bem, é bom que se diga que depois eles consertaram todo esse trabalho que nós tivemos aí e participamos, juntamente com toda a população e todas essas associações que se ligaram agora a esse movimento. Eles mudaram o trecho depois da briga de Biguaçu, já em Palhoça e São José. Eles atenderam a nossa solicitação, dizendo então que fariam o projeto original. Assumiram um compromisso, mas nós estamos querendo mais. Eles ficaram de nos entregar, dentro de 2 a 3 semanas, um cronograma de início de obras, de início exatamente daquilo que o IBAMA tem que fazer, que seriam todas as licenças ambientais e tal, para que essa obra possa iniciar. E depois, então, verificarem o cronograma também de execução da obra. Né? E tudo isso nós estamos esperando aí para as 2, 3 próximas semanas para que eles confirmem aquilo que assumiram conosco de compromisso nas 2 audiências de Palhoça e São José. Vamos dar uma olhada então agora no mapa? A gente pode visualizar um pouquinho melhor. A gente não consegue nem pegar o início lá em cima, né? Lá em cima em Governador Celso Ramos. Veja bem, ele terminaria exatamente nesse ponto, né? Esse ponto por aqui, faria esse percurso. E lá estaria vindo mais acima, começando lá naquela ponte que nós comentamos. Em Palhoça, necessariamente, vai ter que fazer isso aqui, ó. Uma dessas opções. Né? Que Palhoça, fugindo do pedágio. Fugindo, porque aqui, nesse trecho, é que foi construído, é que está sendo construído aí exatamente a parte daquilo que nós não gostaríamos que tivesse ocorrido de forma nenhuma, que é esse projeto grande
de 10 mil casas populares em cima do percurso de Palhoça. Isso pode atrasar ainda mais? Sem dúvida. Nós não temos nenhuma dúvida que isso vai atrasar bastante as obras. Nós, portanto, não temos nenhuma expectativa nesse momento de podermos afirmar aqui se isso aconteceria agora, esse início de obra no ano que vem, em 2013, portanto, né? E com término em 2014, como eles estavam nos prometendo há 4 meses atrás, 5 meses, quando o governador e um grupo grande de autoridades de Santa Catarina tiveram em Brasília e combinaram que assim seria. Prometendo para 2014. Prometendo para 2013 o início de obras e o término em 2017. 2017. Como tem tudo isso ainda para fazer, nós não acreditamos que isso ocorra nesse período que eles estão prometendo nesse momento. Agora, a responsabilidade o Conselho está cobrando de quem? Da agência? Nós estamos cobrando exatamente da agência, porque aqui que é a reguladora fiscalizadora. Exatamente, aqui nós temos que nos dirigir, não teriam outras autoridades a não ser eles. E eles, logicamente, cobrando da Litoral Sul, que é a concessionária que teria todo o compromisso e a responsabilidade para administrar essa obra e dar continuidade também a esse trecho. Roberta, gostaria de trazer mais alguns elementos, fazer um comentário a respeito dessas mudanças no traçado? Sim, gostaria. Primeiro eu gostaria de perguntar para o senhor Tito se ele confia nessa recomendação da NTT e da concessionária de fazer a obra em 2 etapas. Primeiro, o trecho curto licenciado, né, que está em fase de licenciamento, e mais tarde acabar o trecho original. O senhor confia, as entidades confiam que essa promessa será cumprida, ou é mais uma promessa que vai ficar no ar? Olha, veja bem, nós estamos dando um voto de confiança. E também gostaria de saber se vocês vão... Eu só gostaria de saber também se vocês vão exigir a assinatura de algum termo de compromisso. Nós estamos dando um voto de confiança. Estamos esperando que esse termo de compromisso eles assinem. Nós editamos lá um documento nesse dia, deixamos com eles não assinaram naquele momento, dizendo que mandariam isso para nós dentro de 2 ou 3 semanas. Isso quem assinou foi a agência ou a autopista? Não, esse foi um documento que nós deixamos com eles para que eles levassem para poderem assinar e nos devolverem dentro de 2 ou 3 semanas. A agência ou a concessionária? Nós é que fizemos o texto. E quem assinaria, quem leria? Vocês passaram para a agência, a responsabilidade, no caso agora, está com a agência ou com a concessionária? Isso está com a agência. A agência que toma todo esse caminho, né? E veja bem, se você me perguntar se eu acredito, eu vou dizer para vocês que nós estamos dando mais um voto de confiança, que o que nós queremos é acompanhar isso de perto a partir do momento que temos em mãos um cronograma de obras, né, e as licenças ambientais do IBAMA, e aí sim podermos cobrar isso a cada dia, a cada semana, a cada mês. Nós não vamos arredar pé, porque acreditamos que se dermos aí qualquer abertura para que isso corra frouxo, digamos assim, não tenhamos aqui dias melhores no nosso trânsito da nossa região. É impossível continuarmos dessa forma. Você imagina que nós estamos resolvendo somente problemas do passado, se assim podemos dizer, quando muito do presente, mas do futuro nada, porque quando for inaugurado isso já estará totalmente saturado esse trecho nosso e estaríamos que estar pensando aí em outros acessos, em outro contorno, uma outra rodovia mais para cima ainda para resolver o problema de trânsito que teríamos aqui em toda a nossa região. É lamentável que isso esteja ocorrendo. Agora, dentro de todas essas condições, o senhor se considera um otimista ou um pessimista? Como já dissemos, nós estamos dando um voto de confiança, mas estamos assim realmente com o pé atrás, porque tudo que foi prometido até hoje não foi cumprido pelo governo federal. Essa que é a verdade. E não foi cumprido pela NTT. Não foi cumprido por todas as promessas e todos os momentos que já tivemos com eles discutindo isso, nada foi cumprido. Agora, então, essa era uma promessa ou um compromisso? Na verdade, é um compromisso que eles têm conosco, né? E eles, nesses compromissos, eles nos deram prazos. Isso foi dado em 3 oportunidades, pelo menos, né? E nada ocorreu, nada aconteceu até agora. Então, como é que vai ser daqui para frente? Como nós acreditamos que somente a sociedade organizada, a somatória de todos nós, é que possamos aí ter dias melhores, é evidente que nós estamos dando um voto de confiança, mas vamos estar em cima. Fazendo pressão justamente com a campanha Alça de Contorno, Obras Já. E eu vou querer saber, logo depois do intervalo, quais são os próximos passos que vocês vão tomar.
Estamos de volta com o Conexão TV Com para encerrar nosso assunto hoje sobre o contorno viário da Grande Florianópolis, com o Tito Alfredo Schmidt, coordenador da campanha da Alça do Contorno. E eu pergunto exatamente quais são os próximos passos da campanha das entidades, das mais de 30 entidades que se uniram para pedir para fazer valer, então, esse direito, esse compromisso da alça de contorno da Grande Florianópolis. Olha, é nos mantermos unidos e cobrando nossas autoridades, fazendo com que todos os prefeitos da nossa região eleitos agora que também entrem nessa campanha, que participem conosco, que participem os nossos deputados de Brasília, toda a nossa, e os senadores da mesma forma, e que possamos estar continuamente pressionando e acompanhando isso de perto. O governador deve estar fazendo esse mesmo papel, juntamente com toda a sociedade, e aí nós talvez possamos ter uma luzinha lá no final do túnel de que tenhamos aí dias melhores, talvez daqui a 7, 8 anos, quando precisamos aí de uma rodovia nova para toda essa região, porque não vai suportar mais. O senhor falou aí de um anseio de 30 anos, né? É muito tempo para se esperar. Agora, existe um prazo para pelo menos uma resposta, Roberta, e esse prazo seria em novembro. Você tem a data? Sim, em 12 de novembro, a NTT ficou de entregar um cronograma para as autoridades e empresários de Santa Catarina. Eu gostaria de saber se a pressão continua, vai ter uma agenda de ações após essa entrega desse cronograma, senhor Tito? Então, nós estamos esperando exatamente que eles nos entreguem esse cronograma agora para o dia 10, 12 de novembro, e aí sim nós vamos ver quais são as ações que vamos fazer daqui para frente. É exatamente através do cronograma. Quando que eles teriam aí as audiências, aquilo que o IBAMA deve fazer, que seriam exatamente as licenças, que não se faz nada antes das licenças, e que eles querem iniciar o trecho central da rodovia, que já tem licença. Que já tem licença, que seria exatamente o trecho que pertence ao município de São José, que está no meio, e depois eles dariam continuidade para o norte e para o sul, partindo desse centro, né? Então estamos esperando por isso. A partir do momento que nós tenhamos isso em mãos, provavelmente nós vamos levar ao conhecimento de toda a imprensa. Eu acho que a imprensa está somando-se conosco e é fundamental que vocês estejam com a gente, com toda a sociedade, porque do contrário não chegaríamos lá mesmo. E aí sim, vamos poder explicar como é que está e quais são as ações que nós vamos tomar passo a passo através desse cronograma que será fornecido. Agora, essa campanha, esse movimento, ele agora continua até que a obra saia. Se depender de nós, vai continuar até que a obra saia, porque não podemos nos desmobilizarmos de forma nenhuma. Nós acreditamos que somente a força de toda a sociedade aí unida, através de suas associações, que representam e tudo mais, é que podemos, na verdade, daqui a pouco, termos alguns dias melhores na nossa região, como já dissemos. Do contrário, nós vamos se transformar já nos próximos anos num caos. Você sabe que entra mais de 2.000 carros por mês na nossa região. Se você multiplicar isso por 5, você tem aí 2.000 carros, isso dá 10 quilômetros por mês que nós temos só de filas, viu? Se considerarmos os caminhões que fazem a vez de 2 ou 3 ou 4 carros, dependendo do tamanho desse caminhão, olha o problema que nós temos na nossa região. E eu fico assim muito preocupado de a sociedade, de a nossa classe política, as nossas autoridades não estarem envolvidas ainda mais nesse processo todo. E a angústia de saber que essa é uma obra que, quando estiver pronta, já vai estar esgotada. Já vai estar esgotada. Não vai resolver, como dissemos há pouco, o problema do futuro. Resolve aquele problema daquele momento só. Bom, quero agradecer, lamentavelmente, mas estamos aí para fazer valer aí o que temos de direito. Quero agradecer ao coordenador da campanha da Alça do Contorno do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Florianópolis, Tito Schmidt, foi um prazer tê-lo aqui. Também a colega Roberta Kremer, do Diário Catarinense, pela sua participação hoje no Conexão TV Com, e claro, a você que nos acompanha. Amanhã, 6h30, a gente está de volta. Até lá.